Uma única lágrima desceu pelo meu rosto quando percebi que minha vida havia se tornado um pesadelo do qual eu jamais acordaria. Meu nome é Fernanda Silva e hoje vou compartilhar com vocês algo que ninguém jamais deveria viver, mas que aconteceu comigo aos apenas 17 anos de idade. Esta não é apenas uma história. É meu grito de socorro que ecoou por anos no vazio, até que finalmente encontrei coragem para falar. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua presença aqui significa mais do que imagina, porque cada pessoa que escuta minha verdade ajuda outras mulheres a encontrarem sua própria voz. Eu era apenas uma adolescente quando tudo desabou. Uma menina comum do sertão de Pernambuco, criada numa cidadezinha chamada Flores do Agreste, onde as casas de barro se amontoavam umas nas outras como segredos guardados. Acordei numa manhã de domingo pensando que seria mais um dia normal, mas quando o sol se pôs naquela mesma data, eu já não era mais a mesma pessoa. Na verdade, eu nem era mais uma pessoa livre. Vocês que estão me acompanhando neste momento, sintam-se abraçados, porque compartilhar isso não é fácil, mas sei que juntos somos mais fortes. Minha história começou de forma tão simples, que até hoje me pergunto como algo tão inocente pôde destruir uma vida inteira. Era véspera de Santo Antônio, e nossa pequena cidade fervilhava com os preparativos para a festa tradicional. As ruas de terra batida estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas. O cheiro de milho assado e pamonha doce invadia cada esquina, e o som da sanfona ecoava desde o final da tarde. Minha família sempre foi rigorosa comigo. Meu pai, Senhor Antônio, era ferreiro na cidade, um homem de mãos calejadas e coração endurecido pela vida difícil. Tinha aqueles olhos pequenos e desconfiados que pareciam sempre procurar defeitos em tudo ao redor. Minha mãe, Dona Conceição, era uma mulher submissa que havia aprendido desde cedo que questionar o marido era pecado mortal. Ela passava os dias lavando roupas para fora, cuidando da casa e sussurrando orações como se as palavras pudessem proteger nossa família de todos os males do mundo. Eu tinha 2 irmãs mais novas, Carla, de 14 anos, e Beatriz, de apenas 11. Carla sempre foi a rebelde da família, sempre testando os limites, sempre questionando por que meninas não podiam fazer as mesmas coisas que meninos. Beatriz era o oposto, quieta, obediente, que aceitava tudo sem reclamar. E eu? Eu estava no meio, tentando equilibrar meus sonhos secretos com as expectativas esmagadoras da minha família. Naquela noite fatídica de Santo Antônio, consegui convencer meus pais a me deixarem ir à festa na praça. Não foi fácil. Tive que prometer que ficaria sempre perto das minhas irmãs, que não conversaria com rapazes desconhecidos, que voltaria para casa assim que o relógio da igreja batesse 10 horas. Vesti meu melhor vestido, um azul claro que minha mãe havia costurado, com retalhos de tecido. Penteei meu cabelo comprido e escuro e saí de casa com o coração batendo forte de expectativa. A festa estava linda. Lanternas coloridas iluminavam a praça principal, casais dançavam forró ao som da banda local, crianças corriam entre as barracas de doces e brinquedos, o ar estava perfumado com cheiro de canjica e quentão, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar livremente. Era como se aquelas poucas horas fossem minha única oportunidade de ser jovem, de sentir o gosto da liberdade que outras meninas da minha idade em cidades grandes deviam sentir todos os dias. Foi quando o vi, Ricardo. Ele tinha acabado de chegar à cidade com uns primos que vinham de Caruaru para a festa. Era alto, tinha cabelos castanhos ondulados e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Usava uma camisa branca simples, mas havia algo nele que o fazia diferente de todos os outros rapazes que eu conhecia. Talvez fosse a forma como andava, com confiança, mas sem arrogância, ou a maneira como seus olhos pareciam enxergar além da superfície das coisas. Nossos olhares se cruzaram enquanto eu ajudava a servir canjica na barraca da igreja. Ele se aproximou, pediu uma porção e quando nossas mãos se tocaram na hora de passar o copo, senti uma eletricidade que jamais havia experimentado antes. "Qual seu nome?" Ele perguntou com uma voz suave que fez meu coração disparar. "Fernanda",
respondi, quase sussurrando, olhando rapidamente ao redor para ter certeza de que ninguém da minha família estava por perto. Fernanda, ele repetiu meu nome como se estivesse provando um doce pela primeira vez. Nome bonito para uma moça bonita. Senti meu rosto queimar de vergonha e prazer ao mesmo tempo. Ninguém nunca havia me chamado de bonita antes. Em casa, beleza era considerada vaidade, e vaidade era pecado. Quer dançar comigo? Ele perguntou, estendendo a mão. Olhei ao redor desesperadamente. Minhas irmãs estavam brincando com outras crianças perto da fonte. Meus pais estavam conversando com vizinhos do outro lado da praça. A música estava tocando. Casais dançavam. E por um momento, apenas um momento, pensei que talvez eu também merecesse sentir o que era ser jovem e despreocupada. Só uma música, murmurei, aceitando sua mão. E dançamos. Por 5 minutos mágicos, esqueci de tudo. Das regras rígidas de casa, das expectativas sufocantes, do medo constante de decepcionar meus pais. Ricardo era um excelente dançarino. Me guiava com gentileza. Contava histórias engraçadas sobre sua cidade natal. Fazia-me rir de um jeito que eu não ria há anos. Pela primeira vez na vida, senti-me como uma pessoa normal, como uma jovem que tinha direito a momentos de alegria. Mas todas as coisas boas têm fim. E o meu fim chegou na forma da voz furiosa do meu pai gritando meu nome do outro lado da praça. O som cortou a música, cortou a conversa, cortou minha felicidade pela metade. Vi-o caminhando em nossa direção com aquela expressão que eu conhecia bem demais, uma mistura de raiva, decepção e algo que parecia desprezo. Fernanda Silva, o que pensa que está fazendo se esfregando com esse vagabundo na frente de todo mundo? Ele gritou alto o suficiente para que metade da festa parasse para olhar. Senti meu rosto queimar de humilhação. Ricardo tentou explicar que estávamos apenas dançando respeitosamente, mas meu pai nem o deixou terminar a frase. Cala a boca, moleque atrevido. E você, menina sem vergonha, vem aqui agora. Ele me agarrou pelo braço com tanta força que senti certeza de que ficaria roxo, me arrastando para longe da festa, longe de Ricardo, longe daqueles poucos minutos de felicidade que eu havia ousado reivindicar para mim. O caminho de volta para casa foi percorrido em silêncio absoluto, exceto pelos soluços que eu tentava conter. Minhas irmãs caminhavam atrás de nós, assustadas, sem entender completamente o que estava acontecendo. Minha mãe sussurrava orações, como sempre fazia, quando as coisas saíam do controle. Em casa veio o sermão, as lágrimas, a humilhação. Fui trancada no meu quarto sem jantar, como se ainda fosse uma criança pequena. Mas pior que a punição física foi ouvir meus pais conversando na cozinha sobre o que fariam comigo. Essa menina está se perdendo, ouvi meu pai dizer. Precisa de correção antes que seja tarde demais. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas, sem saber que aquela dança inocente, aqueles 5 minutos de alegria, tinham selado meu destino de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Se vocês que estão me ouvindo alguma vez se sentiram incompreendidos, se já tiveram sua liberdade cerceada por algo tão simples quanto um momento de felicidade, deixem um coração nos comentários. Quero saber que não estou sozinha nessa dor. O que aconteceu nos dias seguintes mudou minha vida para sempre, de maneiras que nem meus piores pesadelos conseguiriam prever. 3 dias depois daquela noite que destruiu minha inocência, acordei com minha mãe balançando meu ombro suavemente, mas havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza profunda misturada com resignação. Fernanda, filha, precisa se arrumar. Seu pai quer falar com você, ela disse com uma voz que tentava esconder o tremor. Era ainda muito cedo, o sol mal começava a raiar e um frio estranho tomou conta do meu estômago. Vocês que estão me acompanhando, imaginem acordar sabendo que algo terrível está prestes a acontecer, mas sem saber exatamente o que. Na cozinha, encontrei meu pai conversando com uma figura que fez meu sangue gelar, Padre Sebastião, o pároco da nossa cidade, um homem alto e magro com olhos pequenos e frios como pedras de gelo.
Ele tinha fama de ser extremamente rígido e de ver pecado em praticamente tudo que as pessoas faziam. Suas pregações dominicais eram verdadeiros espetáculos de terror, onde ele descrevia com detalhes horripilantes os castigos que aguardavam pecadores no inferno. "Senta aqui, Fernanda", meu pai ordenou, apontando para uma cadeira de madeira no centro da cozinha. Obedeci, sentindo as pernas tremerem. O padre me olhava como se pudesse enxergar diretamente minha alma e encontrar nela todas as impurezas do mundo. Padre Sebastião e eu conversamos muito sobre sua conduta vergonhosa na festa. Meu pai começou, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. "Filha", o padre se dirigiu a mim com uma voz que tentava parecer paternal, mas soava ameaçadora. "Seu comportamento demonstrou que você está caminhando por uma estrada perigosa. Dançar de forma sensual com um rapaz desconhecido, em público, mostra que o demônio já plantou sementes de luxúria em seu coração." Eu quis protestar, explicar que havia sido apenas uma dança inocente, mas as palavras morreram na minha garganta quando vi a expressão dos dois homens. Minha mãe estava encostada na parede da cozinha, enxugando lágrimas silenciosas com a ponta do avental. Minhas irmãs tinham sido mandadas para o quintal, mas eu podia vê-las pela janela, tentando entender o que estava acontecendo através dos vidros embaçados. O ar dentro da cozinha estava denso, carregado de uma tensão que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. "Decidimos", meu pai continuou, "que você precisa de orientação espiritual mais rigorosa. Precisa aprender a controlar esses impulsos pecaminosos antes que seja tarde demais." O padre assentiu gravemente, como se eles estivessem discutindo. O destino de uma criminosa perigosa, não de uma adolescente de 17 anos que havia simplesmente dançado numa festa. "Conheço um lugar perfeito para sua filha", disse Padre Sebastião, tirando uma carta do bolso da batina. "O convento de Santa Catarina, em Campo Largo, no Paraná. As irmãs de lá são especializadas em orientar jovens que perderam o caminho da retidão. Elas vão ensinar a Fernanda a ser uma moça de família, a controlar seus instintos mundanos e a dedicar sua vida a servir a Deus." Paraná. O nome ecoou na minha cabeça como um trovão distante. Era outro estado, a centenas de quilômetros de distância. Seria como ir para outro mundo, longe de tudo e todos que eu conhecia. "Pai, por favor", consegui sussurrar finalmente. "Foi só uma dança. Eu não fiz nada de errado." Mas minha súplica pareceu apenas irritá-lo mais. "Não fez nada de errado?" Ele repetiu com sarcasmo amargo. "Se comportou como uma qualquer na frente da cidade inteira. Envergonhou nossa família. E ainda tem coragem de dizer que não fez nada de errado?" Sua voz foi subindo de tom até se tornar um grito que fez os copos na prateleira tremerem. O padre levantou a mão, pedindo calma. "Senhor Antônio, a jovem está claramente confusa sobre o que é certo e errado. É exatamente por isso que precisa de correção adequada. No convento, ela aprenderá que o corpo da mulher é templo sagrado que não deve ser exibido ou usado para tentar homens." Ele me olhou diretamente nos olhos. "Lá, você aprenderá a viver em retidão, em oração constante, trabalhando para purificar sua alma." Minha mãe finalmente encontrou coragem para falar, mas sua voz era tão baixa que mal conseguimos ouvi-la. "Antônio, ela é ainda muito nova. Não pode mandar nossa filha para tão longe." O olhar que meu pai lançou para ela foi suficiente para silenciá-la imediatamente. Era um olhar que dizia claramente que questionar sua decisão seria um erro grave. "A decisão já está tomada", ele declarou com finalidade. "Fernanda vai para o convento na próxima semana. Lá, ela vai aprender a ser uma mulher direita, vai expiar seus pecados e talvez, se Deus quiser, ainda possa se salvar." As palavras caíram sobre mim como pedras pesadas, cada uma machucando mais que a anterior. "Por quanto tempo?" perguntei, a voz quebrando de desespero. "Até você estar curada", respondeu o padre. "Até as irmãs considerarem que você aprendeu a se comportar como uma filha de Deus deve se comportar. Pode ser alguns meses,
Pode ser alguns anos. Depende de quão rapidamente você se submeter aos ensinamentos sagrados. Anos. A palavra ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Eles estavam falando de me arrancar da minha vida, da minha família, dos meus sonhos por anos, tudo por causa de 5 minutos de dança. Senti como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos meus pés, como se eu estivesse caindo num poço, sem fundo. Mas meus estudos? Tentei argumentar desesperadamente. Estava no último ano do ensino médio, queria fazer faculdade de enfermagem. Era meu sonho secreto, ajudar pessoas, trabalhar no hospital da cidade maior, ter uma profissão, ser independente. O padre riu, mas não era um riso alegre. Era frio, zombeteiro. Enfermagem? Uma profissão onde você ficaria exposta a corpos masculinos, onde trabalharia em ambientes mistos, onde teria contato íntimo com homens. É exatamente esse tipo de pensamento mundano que precisa ser corrigido em você. Ele balançou a cabeça, como se eu tivesse dito a maior blasfêmia do mundo. No convento, você aprenderá que a verdadeira vocação da mulher é servir, orar e se dedicar inteiramente a Deus. Naquele momento, senti algo morrer dentro de mim. Não era apenas meu sonho de ser enfermeira. Era a esperança de ter qualquer escolha sobre minha própria vida. Era a ilusão de que, sendo uma boa filha, sendo obediente na maior parte do tempo, eu teria direito a pelo menos algumas decisões sobre meu futuro. Os dias seguintes passaram como um borrão de preparativos e despedidas forçadas. Minha mãe, entre lágrimas, arrumou uma mala pequena com minhas roupas mais simples. Não leve nada que possa despertar vaidade, instruiu o padre. Joias, maquiagem, roupas coloridas ou justas. Tudo isso fica aqui. Onde você vai, a simplicidade e a humildade serão suas únicas companhias. Minhas irmãs não entendiam completamente o que estava acontecendo. Carla, sempre questionadora, perguntava por que eu estava indo embora, por que todos estavam tristes. Beatriz apenas me olhava, com aqueles olhos grandes e assustados, como se pressentisse que algo terrível estava acontecendo. Eu não sabia o que dizer a elas, como explicar que estava sendo punida por algo que nem eu mesma entendia ser um crime. Na véspera da minha partida, minha mãe entrou no meu quarto tarde da noite. Sentou na beirada da cama onde eu chorava, silenciosamente, e passou a mão pelo meu cabelo como fazia quando eu era pequena. Minha filha, ela sussurrou. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não entendemos, mas você é forte, é inteligente. Vai encontrar uma forma de passar por isso. Ela tirou do bolso do avental um pequeno objeto embrulhado em pano. Era um terço de Nossa Senhora, simples, de contas de madeira já gastas pelo tempo. Era da sua avó. Ela sempre dizia que nos momentos mais difíceis, Maria Santíssima nos dá forças para continuar. Apertei o terço contra o peito, sentindo o peso dele como uma âncora em meio à tempestade que havia se tornado minha vida. Na manhã seguinte, com uma mala pequena na mão e o coração partido em 1000 pedaços, entrei no caminhão de seu Benedito, o único da cidade que fazia viagens longas. Meu pai me deu a bênção formal, sem me olhar nos olhos. Minhas irmãs choravam sem entender por quê. Minha mãe me abraçou como se quisesse guardar aquele abraço para todos os que não poderíamos dar pelos meses ou anos que viriam. Enquanto o caminhão se afastava, vi minha cidade ficar cada vez menor pelo vidro traseiro. As casas de barro, a igreja onde fui batizada, a praça onde dancei pela primeira e última vez, tudo ia desaparecendo como um sonho que acabou cedo demais. Cada quilômetro me levava mais longe de quem eu era, mais perto de um destino que eu não havia escolhido, de uma vida que não era minha. A viagem para o Paraná durou 3 dias intermináveis de estradas esburacadas, paradas em postos sujos, noites dormindo no próprio caminhão. Mas o pior não era o desconforto físico. Era saber que cada hora que passava me afastava mais da possibilidade de voltar para casa, da chance de ter uma vida normal, dos sonhos que eu nem havia tido tempo de sonhar direito. Quando finalmente chegamos ao convento de Santa Catarina, depois de 3 dias de viagem que pareceram uma eternidade, o primeiro que senti foi um frio que não tinha nada a ver com o clima do Paraná.
Era um frio que vinha de dentro, que gelava a alma antes mesmo de tocar a pele. O prédio se erguia diante de mim como uma fortaleza medieval, com muros altos de pedra cinzenta, janelas pequenas e grades que pareciam mais uma prisão do que um lugar de oração. Vocês que estão me ouvindo, tentem imaginar como deve ser ver pela primeira vez o lugar onde você vai passar anos da sua vida, sabendo que não escolheu estar ali. Seu Benedito me ajudou a descarregar minha pequena mala e se despediu rapidamente, como se quisesse fugir daquele lugar o mais rápido possível. Que Deus te proteja, menina. Foi tudo que conseguiu dizer antes de entrar no caminhão e partir, levando consigo meu último elo com o mundo exterior. Fiquei parada ali, sozinha, diante daquele portão pesado de ferro que rangeu de forma sinistra, quando se abriu para me receber. Quem me recebeu foi Madre Auxiliadora, uma mulher que parecia ter saído diretamente dos meus piores pesadelos. Era extremamente magra, com um rosto angular que nunca havia conhecido o sorriso, olhos pequenos e penetrantes que pareciam vasculhar minha alma, procurando por pecados. Suas mãos eram longas e ossudas, como garras, e sua voz soava como metal, raspando em pedra. Então você é a jovem pecadora que nos enviaram de Pernambuco. Foram suas primeiras palavras, ditas com tanto desprezo que senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Sim, senhora. Quer dizer, sim, madre, respondi, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Ela me olhou de cima a baixo como se eu fosse algo repugnante que tivesse encontrado grudado na sola do sapato. Aqui você não é mais a Fernanda que dançava com rapazes e envergonhava sua família. Aqui você é Irmã Esperança da Penitência e vai aprender o verdadeiro significado da obediência e da purificação espiritual. Irmã Esperança da Penitência. O nome soou como uma sentença de morte. Era como se elas estivessem oficialmente declarando que Fernanda havia morrido naquele momento e no lugar havia nascido uma pessoa completamente diferente, moldada para servir e sofrer em silêncio. Venha, ela ordenou, vou mostrar o lugar onde vai expiar seus pecados pelos próximos tempos. Seguindo-a pelos corredores frios de pedra, senti como se estivesse descendo para as profundezas do inferno. As paredes eram nuas, sem uma única decoração além de crucifixos em cada esquina, e o cheiro era uma mistura sufocante de incenso, mofo e algo que só depois descobri ser o odor de pessoas que viviam em constante medo. O som dos nossos passos ecoava de forma fantasmagórica, criando uma atmosfera que me fazia querer correr de volta para o portão de entrada. Este será seu dormitório, ela anunciou, abrindo uma porta pesada que revelou um espaço comprido e estreito com dezenas de camas de ferro enfileiradas como numa enfermaria militar. Cada cama tinha apenas um colchão fino, um cobertor cinza e um crucifixo pequeno na cabeceira. Sua cama é aquela ali no fundo, ao lado da janela. Considerem-se privilegiada. A maioria das novatas fica longe das janelas por semanas. Caminhei até minha cama designada, sentindo os olhares curiosos e ao mesmo tempo apáticos das outras moças que já estavam no dormitório. Eram todas jovens, a maioria aparentando ter entre 16 e 25 anos, mas havia algo em seus olhos que as fazia parecer muito mais velhas. Era como se a vida tivesse sido sugada delas, deixando apenas cascas vazias que se moviam e respiravam por hábito. Onde estão suas outras roupas? Perguntou Madre Auxiliadora, olhando para minha mala pequena. Isso é tudo que tenho, respondi. Ela fez uma expressão de desgosto. Bem, de qualquer forma, essas roupas mundanas não servem aqui. Tire tudo isso agora mesmo. Olhei ao redor, vendo todas as outras moças me observando. Aqui mesmo? Perguntei, mortificada. Não há espaço para pudor falso neste lugar santo. Tire essas roupas do pecado agora. Com as mãos tremendo de vergonha e humilhação, comecei a me despir ali mesmo, no meio do dormitório, sentindo como se cada pedaço de dignidade que ainda restava em mim estivesse sendo arrancado junto com as roupas. As outras moças olhavam com uma mistura de compaixão e resignação, como se lembrassem de quando passaram pela mesma humilhação.
Madre Auxiliadora me entregou um vestido cinza escuro, sem forma, que parecia ter sido feito especificamente para esconder qualquer traço de feminilidade ou beleza. O tecido era áspero contra a pele, e a roupa era tão larga que me fazia parecer um saco de batatas ambulante. "Isso é muito melhor", ela disse com aprovação. "Agora você está vestida adequadamente para uma serva de Deus." Mas o pior ainda estava por vir. "Sente-se nesta cadeira", ela ordenou, apontando para uma cadeira de madeira no centro do dormitório. Uma das freiras mais novas trouxe uma tesoura grande, daquelas usadas para cortar galhos de árvores. Meu coração disparou quando entendi o que estava prestes a acontecer. "Não", sussurrei, levando as mãos instintivamente ao meu cabelo comprido e escuro. "Por favor, não. O cabelo é símbolo de vaidade e sensualidade", declarou Madre Auxiliadora, como se estivesse recitando um versículo bíblico. "É através do cabelo que as mulheres seduzem os homens e os levam ao pecado. Aqui, você aprenderá que a verdadeira beleza vem da humildade e da submissão total a Deus." Ela fez um gesto para que eu me sentasse, mas meus pés pareciam ter criado raízes no chão. "Se não se sentar voluntariamente, outras moças vão segurar você", ela ameaçou friamente. Olhei ao redor e vi algumas das internas se levantando, com expressões de quem já havia passado por isso e sabia que resistência era inútil. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, me sentei na cadeira. O som da tesoura cortando meu cabelo foi como música fúnebre tocando no meu enterro. Cada mecânica da lâmina levava embora não apenas fios de cabelo, mas pedaços da minha identidade, da minha feminilidade, da pessoa que eu havia sido. Os fios pretos caíam ao redor da cadeira, como folhas mortas no outono, e com eles caíam também meus sonhos, minhas esperanças, minha juventude. Quando terminaram, eu estava irreconhecível. Meu cabelo, que antes chegava até a cintura, agora era apenas um corte masculino irregular, feito sem qualquer cuidado ou preocupação estética. Passei a mão pela cabeça, sentindo a estranha sensação da pele quase à mostra, e chorei como nunca havia chorado antes. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de luto, porque a Fernanda que havia entrado naquele convento realmente havia morrido naquele momento. "Choro é sinal de orgulho ferido", comentou Madre Auxiliadora sem demonstrar uma gota de compaixão. "Aqui você aprenderá que lágrimas são luxo que pecadoras não podem se dar. Agora vou explicar as regras desta casa sagrada." As regras eram simples e brutais. Acordar às 4 da manhã para orações. Trabalho pesado até meio-dia. Almoço em silêncio absoluto. Mais trabalho até às 5 da tarde. Orações até às 8 da noite. Jantar rapidamente e mais orações até a hora de dormir. Qualquer conversa fora dos momentos permitidos resultava em castigo. Qualquer questionamento das regras resultava em castigo. Qualquer demonstração de resistência ou saudade do mundo exterior resultava em castigo severo. "E os castigos?" perguntei, embora já temesse a resposta. Um sorriso cruel se formou nos lábios finos de Madre Auxiliadora. "Ah, você descobrirá em breve. Porque sempre descobrem. Todas vocês chegam aqui achando que são especiais, que conseguirão burlar as regras, que de alguma forma escaparão da disciplina que tanto precisam. Mas no final, todas aprendem." Naquela primeira noite, deitada na cama dura como pedra, escutando os soluços abafados de outras moças pelos travesseiros, percebi que havia entrado num mundo completamente diferente de tudo que conhecia. Não era apenas um lugar rígido, era um lugar projetado para quebrar espíritos, para transformar jovens cheias de vida em sombras obedientes e silenciosas. Uma das moças da cama ao lado, quando teve certeza de que nenhuma freira estava por perto, sussurrou para mim: "Como é seu nome de verdade?" A pergunta me pegou de surpresa, porque já estava me acostumando com a ideia de que Fernanda havia deixado de existir. "Fernanda", respondi baixinho. "O meu é Patrícia, mas aqui sou Irmã Clemência dos Sofrimentos. Estou aqui há 8 meses. 8 meses? Repeti, horrorizada.
Por que tanto tempo? Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque questionei por que não podia visitar minha mãe quando ela ficou doente. Porque tentei fugir 2 vezes. Porque ainda me lembro de quem eu era antes de chegar aqui. Sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que fez meu coração se apertar. E sua mãe? Perguntei. Morreu há 3 meses. Elas disseram que foi vontade de Deus, que eu não merecia estar presente porque ainda não havia sido purificada. O suficiente. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito de dor. Naquela noite, entendi que não havia sido enviada para um convento, havia sido enviada para uma prisão disfarçada de lugar santo, onde jovens mulheres eram quebradas sistematicamente em nome de uma fé distorcida que nada tinha a ver com amor ou compaixão. E o pior é que nossas próprias famílias haviam nos entregado voluntariamente para esse destino, acreditando que estavam salvando nossas almas. Fechei os olhos e apertei o terço que minha mãe havia me dado, sentindo que era a única coisa real que ainda me ligava à pessoa que eu havia sido. Mas mesmo assim, no fundo do meu coração, uma pequena chama de revolta começava a se acender. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse desespero, mas alguma coisa dentro de mim se recusava a aceitar que aquele seria meu destino para sempre. Era apenas minha primeira noite, e os horrores reais ainda estavam por vir. Horrores que fariam aquela humilhação inicial parecer brincadeira de criança. Horrores que me ensinariam que existe uma diferença brutal entre sofrer por amor a Deus e sofrer nas mãos de pessoas que usam o nome de Deus para justificar suas crueldades. O primeiro mês no convento passou como um pesadelo em câmera lenta, onde cada dia parecia durar uma eternidade e cada noite trazia novos terrores. Acordar às 4 da manhã com o som estridente do sino já era uma tortura, mas descobri que era apenas o começo de uma rotina projetada para quebrar nossa resistência física e mental. As orações matinais duravam 2 horas, ajoelhadas no chão gelado de pedra da capela, repetindo as mesmas palavras até que perdessem qualquer significado, até que se tornassem apenas ruídos vazios saindo de bocas cada vez mais silenciosas. Mas foi durante minha 3ª semana que descobri que as regras oficiais do convento eram apenas a ponta de um iceberg muito mais sinistro. Vocês que estão me acompanhando nesta jornada dolorosa, preparem-se, porque o que vou contar agora vai além de qualquer coisa que possam imaginar. Era uma tarde de quinta-feira quando Patrícia, a moça que dormia ao meu lado, simplesmente desapareceu. Acordei na manhã seguinte e sua cama estava vazia, arrumada como se nunca tivesse sido ocupada. Onde está a Patrícia? Perguntei à outra. Interna durante o café da manhã, que consistia em mingau aguado e um pedaço de pão duro. A moça, que se chamava Giovanna, mas era conhecida como Irmã Penitência da Cruz, olhou rapidamente ao redor antes de sussurrar. Não fale esse nome aqui. Ela foi transferida para a ala especial. Algo na forma como ela disse, ala especial, fez um arrepio percorrer minha espinha. Durante os dias seguintes, notei outras ausências misteriosas. Moças que estavam ali no jantar e simplesmente não apareciam no café da manhã. Quando perguntava sobre elas, recebia sempre a mesma resposta. Transferidas, enviadas para outro convento, ou simplesmente ignoravam minha pergunta com um olhar de medo que dizia mais do que qualquer palavra. Foi Irmã Doroteia, uma freira mais velha que trabalhava na lavanderia, quem finalmente me deu uma pista sobre o que realmente acontecia naquele lugar. Ela era diferente das outras, tinha olhos gentis e, às vezes, quando ninguém estava olhando, deixava um pedaço extra de pão para as moças mais fracas. Numa tarde em que estávamos sozinhas dobrando lençóis, ela se aproximou de mim e sussurrou. Palavras que ficariam gravadas para sempre na minha memória. Menina, você precisa ter muito cuidado aqui. Este lugar guarda segredos que iriam horrorizar o mundo lá fora se soubessem. Suas mãos tremiam enquanto dobravam um lençol branco que contrastava com a escuridão de suas palavras. A ala especial não é para transferências. É para as que resistem demais, as que fazem muitas perguntas, as que tentam fugir.
Meu coração disparou. O que acontece lá? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Irmã Doroteia olhou para a porta, verificando se estávamos realmente sozinhas. Coisas que não deveriam acontecer em lugar nenhum, muito menos num local que deveria ser sagrado. Padre Vicente e Padre Augusto, eles usam confissões como pretexto para escolher suas vítimas. Dizem que as moças precisam de orientação espiritual especial. As palavras dela caíram sobre mim como chuva gelada. Eu havia ouvido rumores, sussurros fragmentados entre as internas, mas nunca havia entendido completamente do que estavam falando. Agora, a verdade começava a se formar na minha mente como uma tempestade escura e aterrorizante. Eles fazem coisas imperdoáveis. Irmã Doroteia continuou, sua voz quase inaudível. E depois mantém as moças na ala especial para que ninguém saiba, para que não possam contar o que aconteceu. Algumas ficam lá por meses. Outras... Ela não terminou a frase, mas não precisava. O silêncio disse tudo. Por que a senhora está me contando isso? E perguntei sentindo minha voz tremer. Porque você ainda tem fogo nos olhos, ela respondeu. Porque ainda não se rendeu completamente e eles vão notar isso em breve. Quero que esteja preparada, que saiba que algumas de nós aqui dentro não concordamos com o que acontece, mesmo que não possamos fazer muito para impedir. Naquela noite, tive o primeiro dos pesadelos que me assombrariam pelos próximos meses. Sonhei que estava presa numa cela escura, que mãos invisíveis me tocavam enquanto vozes sussurravam orações distorcidas. Acordei gritando, suando, frio, e encontrei várias outras moças acordadas também, olhando para mim com expressões que misturavam compaixão e medo. Você também teve o pesadelo, disse uma voz no escuro. Era Carla, uma moça de Goiás que havia chegado algumas semanas antes de mim. Todas nós temos. É como se este lugar infectasse nossos sonhos. Outras vozes sussurraram concordando, e percebi que havia algo profundamente doentio naquele ambiente, algo que ia além das regras rígidas e punições físicas. Os dias seguintes foram marcados por uma paranoia crescente. Comecei a notar coisas que antes haviam passado despercebidas. A forma como alguns padres olhavam para certas moças durante a missa, como algumas freiras pareciam escolher suas vítimas para conversas particulares, como certas moças voltavam desses encontros com olhares vazios e movimentos mecânicos, como se parte delas tivesse morrido. Foi durante minha 4ª semana que fui convocada para minha primeira confissão com Padre Vicente. Ele era um homem de meia idade, aparentemente respeitável, com cabelos grisalhos e uma voz suave que deveria soar reconfortante, mas que me causava arrepios. Seu escritório ficava numa parte isolada do convento, longe dos dormitórios e áreas comuns, e quando entrei lá, a primeira coisa que notei foi como as janelas estavam cobertas por cortinas pesadas que bloqueavam completamente a vista do exterior. Sente-se, minha filha, ele disse, apontando para uma cadeira diante de sua mesa. Mas havia algo em seus olhos, uma forma de me olhar que fazia minha pele arrepiar. Não era o olhar paternal de um confessor, era o olhar de um predador estudando sua presa. Madre Auxiliadora me contou sobre seus problemas com obediência, sobre sua tendência a fazer perguntas inadequadas. Eu só queria saber sobre as moças que desapareceram, respondi, tentando manter a voz firme. É natural se preocupar com as amigas. Ele riu, mas não era um riso alegre, era um som frio que fez meus ossos tremerem. Amigas? Aqui você não... Tem amigas, tem irmãs em Cristo. E irmãs em Cristo não questionam a vontade divina quando uma de suas companheiras é chamada para servir de outras formas. Ele se levantou e começou a caminhar ao redor da minha cadeira, como um abutre circulando sua vítima. Você é jovem, Fernanda. Perdão, irmã Esperança. Ainda carrega em si os pecados da carne, as tentações mundanas. Posso ver isso na forma como se move, na forma como olha ao redor com esses olhos curiosos. Suas palavras faziam meu estômago se revirar de nojo. Talvez você precise de um tipo especial de orientação espiritual, ele continuou, parando atrás da minha cadeira e colocando as mãos nos meus ombros.
O toque me fez querer vomitar. Um tipo de purificação que vai além das orações convencionais. Suas mãos começaram a se mover, descendo pelos meus braços, e eu soube com certeza absoluta que estava em perigo mortal. Por favor, sussurrei. Eu só quero orar e servir a Deus. Não preciso de orientação especial. Mas ele não estava ouvindo. Suas mãos continuavam se movendo e sua respiração estava ficando mais pesada. Todas dizem isso no início, ele murmurou no meu ouvido. Mas no final, todas entendem que a submissão completa é o único caminho para a salvação. Foi nesse momento que a porta se abriu abruptamente. Irmã Doroteia entrou carregando uma bandeja com chá, fingindo não perceber o que estava acontecendo. Perdão, Padre Vicente, não sabia que estava ocupado. Trouxe o chá que solicitou. Sua intervenção foi um milagre, uma tábua de salvação jogada para mim no momento exato em que estava me afogando. Pode deixar aí e sair, ele disse, claramente irritado com a interrupção. Mas o momento havia se quebrado e eu aproveitei para me levantar rapidamente. Posso voltar outro dia para a confissão, padre? Não estou me sentindo muito bem. Ele me olhou com raiva mal disfarçada, mas não podia insistir sem levantar suspeitas. Claro, minha filha. Mas não demore muito. Sua alma precisa de purificação urgente. As palavras soaram como uma ameaça clara. Saí daquele escritório tremendo da cabeça aos pés, sabendo que havia escapado por pouco de algo terrível, mas também sabendo que aquilo era apenas o começo. Irmã Doroteia me encontrou chorando no corredor poucos minutos depois. Venha, comigo, ela disse suavemente, me guiando para uma capela pequena e vazia. Você escapou hoje, mas ele não vai desistir. Homens como ele nunca desistem. Suas palavras confirmavam meus piores medos. O que eu faço? Perguntei entre soluços. Como posso me proteger? Ela pegou minhas mãos nas suas, mãos calejadas pelo trabalho e marcadas pelo tempo. Você precisa ser muito inteligente, muito cuidadosa. Nunca fique sozinha com ele novamente. Sempre arranje uma desculpa, dor de cabeça, mal-estar, qualquer coisa, e comece a pensar em formas de sair daqui. Fugir? Sussurrei. Quase não. Acreditando que ela estava sugerindo isso. Não seria pecado? Ela me olhou com uma expressão triste, mas determinada. O único pecado aqui é o que eles estão fazendo com vocês. Deus não quer que suas filhas sofram dessa forma. Ele quer que vocês sejam livres, que vivam suas vidas com dignidade. Naquela noite, deitada na minha cama, entendi que havia chegado a uma encruzilhada. Podia aceitar meu destino, me render àquela situação horrível e esperar que um dia me libertassem, ou podia lutar por minha liberdade e dignidade. A escolha parecia simples, mas as consequências de resistir eram aterradoras. Olhei ao redor do dormitório, vendo outras moças que haviam feito suas próprias escolhas. Algumas completamente resignadas, outras ainda lutando internamente. Algumas claramente quebradas por experiências que eu nem queria imaginar. E foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não me renderia. Não importava o que custasse, eu encontraria uma forma de sair daquele lugar e de levar comigo quantas outras moças conseguisse salvar. Porque se havia aprendido alguma coisa naqueles dias terríveis, era que algumas prisões são piores que a morte, e que às vezes lutar é a única forma de manter a alma viva. A oportunidade que eu tanto esperava chegou de forma inesperada numa manhã chuvosa de agosto, quando os portões do convento se abriram para receber uma visita que mudaria completamente meu destino. Era a doutora Marina Oliveira, uma advogada de direitos humanos de Curitiba que havia recebido uma denúncia anônima sobre irregularidades no convento de Santa Catarina. Ela chegou acompanhada de 2 assistentes sociais e um oficial de justiça, carregando uma autorização judicial para inspecionar as instalações. Vocês que estão me acompanhando, imaginem a sensação de ver pela primeira vez em meses uma pessoa do mundo exterior, alguém que poderia ser nossa salvação. Madre Auxiliadora estava visivelmente nervosa, tentando manter a compostura, mas
falhando em esconder a agitação que tomou conta de todo o convento. Esta é uma inspeção de rotina, ela explicava para as internas enquanto nos alinhava no pátio principal. Vocês devem responder apenas o que lhes for perguntado, sem inventar histórias ou criar problemas desnecessários. Lembrem-se de que são privilegiadas por estar aqui, sendo educadas nos caminhos do Senhor. Mas havia algo diferente no ar naquela manhã. Irmã Doroteia circulava entre nós com olhares significativos, sussurrando palavras de encorajamento para algumas moças específicas. Esta pode ser nossa chance, ela me disse quando passou por mim, fingindo ajustar meu vestido. Mas vocês precisam ser corajosas, precisam falar a verdade, mesmo sabendo dos riscos. Quando a doutora Marina começou as entrevistas individuais, escolhendo moças aleatoriamente para conversar em particular, meu coração disparou. Era uma mulher elegante, de uns 40 anos, com cabelos pretos presos num coque e olhos inteligentes que pareciam enxergar além das aparências. Usava um terno azul marinho e carregava uma pasta de couro que parecia conter todas as esperanças que eu havia perdido nos últimos meses. Irmã Esperança da Penitência. Ela me chamou quando chegou minha vez. Suas palavras soaram estranhas. Em minha cabeça, fazia tanto tempo que ninguém se dirigia a mim com respeito, que quase havia esquecido como era ser tratada como ser humano. Seguimos para uma sala pequena que normalmente era usada para aulas de catecismo, onde ela pediu para que eu me sentasse confortavelmente. Pode me chamar de Fernanda. Disse antes que ela fizesse qualquer pergunta. Este é meu nome verdadeiro. Ela anotou algo em seu bloco e me olhou com atenção renovada. Fernanda, quero que saiba que esta conversa é confidencial. Nada do que me disser será compartilhado com as freiras ou padres deste lugar. Estou aqui porque recebi informações preocupantes sobre o tratamento dado às jovens internas. Pela primeira vez em meses, senti que alguém realmente se importava com o que eu tinha a dizer. Comecei devagar, contando sobre as regras absurdas, o trabalho excessivo, as humilhações diárias. Mas quando chegou a hora de falar sobre os abusos, sobre Padre Vicente e a ala especial, minha voz começou a tremer incontrolavelmente. Fernanda, ela disse gentilmente. Sei que é difícil, mas preciso que me conte tudo. Outras meninas também relataram situações graves. Vocês não estão sozinhas. Suas palavras foram como um abraço caloroso numa noite fria de inverno. E então, como uma represa que se rompe, tudo começou a sair. Os desaparecimentos misteriosos, as tentativas de abuso, o clima de terror constante, as ameaças veladas. Ela anotava tudo meticulosamente, fazendo perguntas específicas, pedindo detalhes que confirmassem a veracidade dos relatos. Fernanda, você saberia me dizer onde fica esta ala especial que mencionou? Eu descrevi o melhor que pude o caminho que havia memorizado nas minhas andanças noturnas ao banheiro quando, às vezes, ouvia gritos abafados vindos de alguma parte isolada do edifício. Existe alguma forma de acessar essa área? Ela perguntou. Foi então que lembrei de Irmã Doroteia e seu conhecimento detalhado dos corredores secretos do convento. Tem uma freira aqui, Irmã Doroteia, que conhece lugares que outros não conhecem. Ela me ajudou muito, tentou me proteger. Se alguém souber como chegar lá, seria ela. O que aconteceu nas horas seguintes foi como assistir a um furacão de justiça varrer aquele lugar de horrores. Doutora Marina solicitou acesso imediato à área restrita. E quando Madre Auxiliadora tentou negar, alegando que eram aposentos privados de oração, ela apresentou uma ordem judicial específica que não deixava margem para recusa. Com Irmã Doroteia discretamente guiando o caminho, a equipe de inspeção descobriu a ala especial, um corredor sombrio com várias celas, pequenas onde 8 moças estavam presas em condições desumanas. Algumas há meses, vivendo em seus próprios dejetos, com feridas pelo corpo e olhares vazios de quem havia sido quebrado sistematicamente. Entre elas estava Patrícia, a moça que dormia ao meu lado e havia desaparecido semanas antes. O que vimos naquelas celas me assombra até hoje.
Patrícia estava irreconhecível. Magra demais, com o cabelo sujo e embaraçado, marcas roxas nos braços e pescoço e um olhar que parecia não reconhecer mais nada do mundo real. Quando me viu, ela não demonstrou qualquer reação, como se eu fosse apenas mais uma alucinação em sua mente quebrada. "Meu Deus", murmurou um dos assistentes sociais, cobrindo o nariz por causa do cheiro terrível que vinha das celas. Doutora Marina estava pálida, mas determinada, documentando tudo, com fotos e anotações detalhadas. "Isso é crime contra a humanidade", ela disse com uma voz controlada que mal disfarçava sua indignação. A descoberta da ala especial foi apenas o começo. Nos arquivos do convento, encontraram registros falsificados de transferências, mortes, inventadas e uma contabilidade paralela que mostrava pagamentos regulares das famílias por serviços espirituais especiais. Era um esquema criminoso elaborado, onde jovens mulheres eram literalmente comercializadas sob o pretexto de educação religiosa. Padre Vicente tentou fugir quando percebeu o que estava acontecendo, mas foi detido na estrada que levava à cidade. Padre Augusto se trancou em seu escritório e teve que ser removido à força. Madre Auxiliadora negou tudo até o final, alegando que estava apenas seguindo orientações superiores da diocese, tentando jogar a responsabilidade para hierarquias mais altas da igreja. Em questão de horas, nossa prisão disfarçada de convento se transformou num cenário de investigação criminal. Ambulâncias chegaram para levar as moças da ala especial para hospitais, onde receberiam cuidados médicos e psicológicos adequados. Assistentes sociais começaram a contatar famílias, explicando a situação real e oferecendo suporte para o retorno das jovens às suas casas. Mas nem todas queriam voltar. Algumas, como eu, haviam percebido que suas famílias eram parte do problema, que haviam sido entregues àquele lugar por pessoas que deveriam protegê-las. "Não vou voltar para Pernambuco", declarei para a doutora Marina quando ela perguntou sobre meus planos. "Meu pai me mandou para cá sabendo que era uma punição. Como posso confiar que não fará algo pior se eu voltar?" Foi então que ela me fez uma oferta que mudaria minha vida para sempre. "Fernanda, tenho uma proposta para você. Meu escritório em Curitiba tem um programa de acolhimento para jovens em situação de vulnerabilidade. Você poderia ficar conosco, terminar seus estudos, talvez até fazer faculdade se quiser. Seria uma chance de recomeçar sua vida completamente." Olhei ao redor daquele lugar que havia sido minha prisão por meses, vendo outras moças fazendo suas próprias escolhas sobre o futuro. Algumas decidiram voltar para casa. Outras optaram por abrigos especializados. Algumas poucas escolheram ficar temporariamente em instituições religiosas verdadeiras, que realmente ajudavam pessoas em vez de machucá-las. "Aceito", respondi, sem hesitar. "Mas tenho uma condição." Doutora Marina levantou as sobrancelhas, esperando. "Quero ajudar outras meninas que possam estar passando pelo mesmo que passei. Quero que minha história sirva para impedir que isso aconteça com outras pessoas." Ela sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao convento. "Fernanda, essa é exatamente a atitude que precisamos. Seu testemunho vai ser fundamental para condenar os responsáveis e para identificar outros lugares onde coisas similares possam estar acontecendo." Naquela tarde, quando saí pelos portões do convento de Santa Catarina, carregando a mesma mala pequena com que havia chegado, senti que estava nascendo de novo. Não era mais a Fernanda ingênua que havia dançado numa festa de Santo Antônio. Era uma sobrevivente, uma lutadora, alguém que havia olhado o mal nos olhos e conseguido manter sua humanidade intacta. O ônibus que me levou para Curitiba passou, pelos mesmos campos e cidades que eu havia visto na viagem de ida, mas tudo parecia diferente agora. As cores eram mais vivas, o ar era mais puro e pela primeira vez em meses consegui imaginar um futuro onde eu teria escolhas reais sobre minha própria vida. Irmã Doroteia veio se despedir de mim na porta do convento. "Você conseguiu, menina", ela disse com lágrimas nos olhos. Conseguiu sair e ainda ajudou outras a sair também. Eu a abracei com força, sabendo que provavelmente nunca mais a veria.
mas grata para sempre por sua coragem em me proteger quando eu mais precisava. Banco do ônibus, abri a janela e deixei o vento bagunçar meu cabelo que já estava começando a crescer novamente. Apertei o terço da minha avó que ainda carregava comigo, mas desta vez não como símbolo de resignação, como símbolo de que a verdadeira fé não aceita injustiça, não se cala diante do sofrimento alheio, não permite que horrores sejam cometidos em nome de Deus. A estrada se estendia à frente, longa e incerta, mas pela primeira vez era uma estrada que eu havia escolhido percorrer. 5 anos se passaram desde que deixei o convento de Santa Catarina. E hoje, aos 23 anos, posso dizer que consegui reconstruir minha vida de uma forma que jamais imaginei ser possível naqueles dias sombrios de cativeiro. Estou aqui, conversando com vocês, porque finalmente encontrei a coragem de compartilhar minha história completa, sabendo que cada palavra pode ajudar outras mulheres que ainda estão presas em situações similares ou que carregam traumas parecidos com os meus. Vocês que me acompanharam até aqui são parte fundamental dessa jornada de cura, porque me deram a força de falar quando o silêncio parecia mais seguro. Em Curitiba, sob a proteção e orientação de doutora Marina, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Nos primeiros meses, foi difícil me adaptar à liberdade real. Acordar na hora que quisesse, escolher minha própria roupa, comer quando sentisse fome. Coisas simples que qualquer pessoa considera normais eram verdadeiros luxos para mim. Muitas noites acordei gritando, achando que ainda estava naquela cela fria, que Padre Vicente estava se aproximando, que Madre Auxiliadora estava pronta para me punir por alguma transgressão imaginária. Doutora Marina me inscreveu numa escola para terminar o ensino médio e também me encaminhou para a terapia psicológica com uma especialista em traumas. Doutora Carmen era uma mulher pequena e doce, com cabelos grisalhos e uma paciência infinita para ouvir todas as minhas angústias, medos e pesadelos. Fernanda, ela me disse numa das primeiras sessões, você sobreviveu a algo terrível, mas sobreviveu. Isso mostra uma força interior que muitas pessoas nunca descobrem que possuem. Os primeiros meses de terapia foram intensos. Reviver aqueles momentos, falar sobre os abusos, descrever o terror constante, tudo isso abria feridas que eu preferia manter fechadas. Mas doutora Carmen me ensinou que curar significa enfrentar a dor, não fugir dela. Suas lágrimas não são sinais de fraqueza. Ela repetia sempre que eu saía do consultório chorando. São sinais de que você está permitindo que sua alma respire novamente. Paralelamente ao tratamento psicológico, mergulhei nos estudos com uma intensidade que surpreendia até meus professores. Era como se quisesse recuperar todo o tempo perdido, todos os conhecimentos que me foram negados. Matemática, literatura, história, ciências, cada matéria era uma porta se abrindo para um mundo que havia sido proibido para mim. Terminei o ensino médio em tempo recorde e prestei vestibular para Direito na Universidade Federal do Paraná. Quando passei na universidade, chorei por horas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que meu corpo não sabia como expressá-la de outra forma. Estava realizando um sonho que nem sabia que tinha direito de sonhar. Doutora Marina comemorou comigo como se fosse minha própria mãe, e naquele momento entendi que havia encontrado uma família verdadeira. Não a família do sangue que me abandonou, mas a família que escolhemos e que nos escolhe de volta. Faculdade de Direito me abriu horizontes que jamais imaginei existir. Mergulhei especialmente no estudo dos direitos humanos, direitos das mulheres e legislação sobre crimes contra a dignidade sexual. Cada aula era uma ferramenta a mais na minha caixa de instrumentos para lutar por justiça. Meus professores ficavam impressionados com minha dedicação e com a paixão que demonstrava pelos temas relacionados à proteção de vulneráveis. Durante o 3º ano da faculdade, tive a oportunidade de estagiar no próprio escritório de doutora Marina. Foi lá que aprendi na prática como transformar indignação em ação legal efetiva. Acompanhei casos de violência doméstica, abuso infantil, tráfico de pessoas, e cada vitória nos tribunais me dava mais certeza de que havia encontrado minha vocação verdadeira.
Mas foi durante o estágio que recebi uma notícia que mexeu profundamente comigo. O julgamento de Padre Vicente, Padre Augusto e Madre Auxiliadora finalmente havia chegado à fase final, e eu seria convocada como testemunha principal. 5 anos depois de escapar daquele inferno, teria que voltar a enfrentá-los, desta vez num tribunal, onde minha palavra teria o poder de condená-los pelos crimes que cometeram contra mim e tantas outras jovens. A viagem de volta ao Paraná para o julgamento foi emocionalmente devastadora. Ver aqueles 3 monstros sentados no banco dos réus, tentando parecer dignos e religiosos, me trouxe de volta todas as sensações de medo e impotência que eu pensava ter superado. Padre Vicente havia envelhecido. Estava mais magro e pálido, mas seus olhos ainda carregavam a mesma frieza cruel que me aterrorizava anos antes. Quando chegou minha vez de depor, caminhei até o microfone com as pernas tremendo. Olhei para a plateia e vi várias outras sobreviventes que haviam vindo testemunhar. Patrícia, que ainda estava em tratamento psiquiátrico, mas havia insistido em estar presente. Carla, que agora trabalhava como assistente social. Outras moças, cujos nomes eu nem sabia, mas cujos olhares reconheci imediatamente como de pessoas que haviam passado pelo mesmo inferno. Meu nome é Fernanda Silva. Comecei, minha voz ecoando pelo tribunal silencioso. E vim aqui contar a verdade sobre o que acontece quando pessoas usam a religião como máscara para cometer os piores crimes contra a dignidade humana. Durante 2 horas, relatei cada detalhe que conseguia lembrar. As humilhações, os abusos, o terror constante, as tentativas de quebrar nosso espírito e nossa identidade. Quando terminei meu depoimento, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. Vi lágrimas nos olhos de jurados, ouvi soluços na plateia e senti que finalmente havia transformado minha dor em algo poderoso, em justiça. O juiz me agradeceu pela coragem de falar, e naquele momento soube que havia cumprido uma missão importante não apenas para mim, mas para todas as mulheres que não tiveram voz para contar suas próprias histórias. O veredicto veio 3 dias depois. Padre Vicente foi condenado a 25 anos de prisão por múltiplos crimes de abuso sexual e cárcere privado. Padre Augusto recebeu 20 anos pela mesma acusação. Madre Auxiliadora foi condenada a 15 anos por cumplicidade e maus tratos. Quando ouvi as sentenças sendo lidas, senti um peso enorme sendo tirado dos meus ombros. Não era apenas justiça. Para mim, era justiça para todas nós. Hoje, formada em Direito e especializada em Direitos Humanos, trabalho numa ONG que atende mulheres vítimas de violência. Cada caso que assumo, cada cliente que atendo, é uma oportunidade de transformar minha própria experiência de dor em instrumento de libertação para outras pessoas. Aprendi que o sofrimento pode nos destruir ou pode nos fortalecer. A escolha, muitas vezes, é nossa. Nos últimos 2 anos, recebi dezenas de mensagens de mulheres que passaram por situações similares, algumas em conventos, outras em internatos. Religiosos, outras em famílias extremamente conservadoras, onde qualquer manifestação de independência era vista como pecado. Cada história que ouço me lembra porque é importante continuar falando, porque é essencial quebrar o silêncio que protege os agressores e condena as vítimas. Vocês que me acompanharam nesta jornada dolorosa, mas necessária, quero que saibam que suas presenças aqui, ouvindo minha história, são parte fundamental da cura coletiva que precisamos como sociedade. Cada pessoa que se indigna com injustiças, que se recusa a aceitar que tradições e religiões sejam usadas para justificar abusos, é um soldado na guerra contra a opressão. Se você conhece alguma mulher que está passando por situação de abuso, seja em contexto religioso ou não, por favor, ofereça ajuda. Se você mesma está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinha e que existem pessoas e instituições dispostas a lutar pela sua liberdade. O silêncio é o maior aliado dos opressores. Quando falamos, quando denunciamos, quando nos recusamos a aceitar o inaceitável, estamos plantando sementes de mudança. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que se recusou a ser quebrada.
Vejo cabelos que cresceram novamente, olhos que recuperaram o brilho, uma voz que encontrou sua força. Ainda tenho pesadelos às vezes, ainda sinto medo em certas situações, ainda carrego cicatrizes que ninguém pode ver. Mas também tenho sonhos, tenho projetos, tenho amor próprio e amor pelos outros. Minha história não termina aqui. Ela continua a cada dia, a cada caso que ganho nos tribunais, a cada mulher que ajudo a encontrar sua liberdade, a cada jovem que consegue escapar de situações de abuso antes que seja tarde demais. Esta conversa que tivemos hoje é parte dessa continuação, porque cada pessoa que ouviu minha história carrega agora um pedacinho da responsabilidade de tornar o mundo mais seguro para todas nós. Obrigada por terem me ouvido, por terem compartilhado comigo estes momentos difíceis, mas libertadores. Obrigada por serem parte da minha cura e da cura coletiva que nossa sociedade tanto precisa. Se esta história tocou vocês de alguma forma, se despertou indignação, compaixão ou simplesmente a vontade de agir por um mundo mais justo, então, eu consegui transformar minha dor em algo maior que ela mesma. Consegui transformá-la em esperança, e esperança, descobri, é a força mais poderosa que existe. É ela que nos mantém vivos nos momentos mais escuros. É ela que nos dá coragem para lutar quando tudo parece perdido. É ela que nos permite acreditar que dias melhores sempre são possíveis, mesmo quando não conseguimos vê-los ainda. Muito obrigada por terem caminhado comigo nesta jornada. Que possamos juntos construir um mundo onde nenhuma outra jovem precise passar pelo que eu passei.